Olá, sejam todos bem-vindos. Errei, e agora? Quem é que já não se fez essa pergunta, né? Todo mundo. E algumas pessoas já se fizeram essas perguntas muitas vezes, né? Mas o mais importante é a gente entender que não importa quantas vezes a gente faz essa pergunta. O que importa é que a gente, a cada pergunta dessa, a gente consiga achar uma solução para aquilo que a gente fez, né? Então, assim, olha, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? O que a gente faz quando a gente percebe, né, que errou, que tomou uma decisão impensada. Você está no canal da terapeuta, o meu nome é Sheila Cristina Santana. Eu estou muito feliz que você está aqui. Queria te pedir para dar um like no vídeo. Depois, se você não gostar, você dá um dislike. Queria pedir a você para se inscrever no canal. E assim, vamos logo para o assunto, né? Porque o assunto é importante. E depois a gente faz os ajustes e os avisos finais. Queria pedir a você para ficar até o final do vídeo, né? Porque é sempre assim, né? De repente até quando chega no final do vídeo tem uma resposta. Ainda tem uma resposta bacana, se a gente ainda não encontrou ainda aquilo que tocou a gente, né? De repente até o final do vídeo a gente chega lá, tá bom? Então é isso, minha gente, olha só. Errei, e agora? Pois na verdade, assim, é muito difícil pra gente, né? Que foi criado nessa cultura do acerto, né? A gente foi criado nessa cultura. E a gente sempre procura ser o melhor, o mais bonito, o mais interessante, o mais perfeito, né? Só que a gente precisa entender que a perfeição, ela não existe, né? A perfeição só divina. Só que a gente está a caminho dessa perfeição. Então, para que a gente consiga não sentir determinadas coisas que são originárias desses fatos, né? Que quando a gente comete um erro, nossa, a sensação que a gente tem é muito ruim, né? A gente tem a sensação de vergonha, a gente tem sensação de fracasso, a gente tem sensação de incompetência. E eu não estou só falando de erros corporativos, não, tipo assim, erros na empresa, não. Estou falando de erros no nosso dia a dia, sabe? Aqueles erros que a gente faz escolhas equivocadas, que a gente fala aquilo que a gente não devia falar, quando vê já falou, não dá para pegar a palavra e engolir de novo, não tem como, né? Ou quando a gente faz alguma coisa, né? Seja lá por que motivo, por insegurança, por ciúme, por, sei lá, por impulsividade, né? Que impulsividade também é um fator que faz a gente fazer um monte de coisa que a gente não queria fazer, mas quando vê já fez, né? Então, assim, o que a gente faz quando a gente comete um erro? Bom, primeira coisa é a gente identificar, assumir isso, né? Tipo, eu errei, né? Não é sair assoviando, né? Como se nada tivesse acontecido. O erro, na verdade, ele precisa ser notado, ele precisa ser assumido, né? E quando eu falo ser assumido, eu falo de assumir a responsabilidade daquele erro para si. Quando eu falo erro, na verdade eu não gosto muito dessa palavra não, por isso que eu te falei que assim, a gente é produto tipo assim, daquela ideia de que a gente tem que acertar sempre e tal. E o erro, ele não é ruim, entendeu? A gente se equivocar, a gente tomar uma decisão errada, ele na verdade não é ruim porque ele é um balizador. É ele que vai te falar assim, ó, você não tá muito bem aqui, porque você escolheu errado, você não prestou atenção, você foi impulsivo, você se deixou levar pela emoção. Então, a gente precisa descobrir a causa do erro, por que a gente errou, por que a gente cometeu aquele deslize. E assim, depois que assumir, né, a responsabilidade, tipo assim, pô, errei, tá tudo certo, o que eu vou fazer? Aí o ideal é a gente analisar por que a gente errou, né? E por que é importante essa análise? Porque quando a gente se predispõe a entender por que a gente erra, é sinal de que a gente está preocupado em não errar mais.
preocupado em eliminar a causa, que é o certo a fazer, né? E quando a gente consegue identificar o erro e eliminar a causa, possivelmente a gente não erra mais, porque a gente aprendeu, a gente entendeu que foi naquele ponto ali que a gente deu uma bobeira, né? E que a gente poderia não ter dado aquela bobeira, poderia ter não passado por aquilo, poderia não ter sentido tanto esses sentimentos que nos fazem sofrer, né? Que nos expõem, eles nos expõem, né? Porque quando você erra, você fica exposto. Mas assim, eu também queria dizer para vocês que a partir do momento que a gente começa, a gente entende que errou, a gente descobre a causa, a gente parte, estou dando passo a passo, tá, gente? Estou dando uns passos aqui para vocês se sentirem melhores depois que fazem alguma bobagem, né? Ou alguma coisa que te prejudica, enfim. A gente vai tentar reparar aquele erro, né? A gente fez o erro, descobriu a causa, né? Entendeu, assumiu, descobriu a causa e vamos tentar reparar. O que a gente vai fazer? A gente vai lá ver qual foi o estrago que a gente cometeu. Então, se a gente foi grosseiro com uma pessoa, o ideal é que a gente primeiro, né, internalize isso, tipo, nossa, passei do ponto, não devia ter feito isso, preciso me controlar, preciso mudar o meu jeito de ser, né? Pra quê? Pra que eu não magoe as pessoas. Então, como é que a gente vai reparar isso? A gente vai falar com a pessoa, né? A gente vai lá se desculpar, tentar reparar aquilo, olha, desculpa, foi mal, eu não pensei, eu falei sem pensar, eu não quis dizer aquilo, mesmo, né? Mesmo até que você quisesse dizer aquilo, mas pelo menos vai tentar reparar, sabe? E vai tentar depois entender por que você fez aquilo, né? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes a gente faz isso, o problema tá com a gente, sabe? Não tá com o outro. O outro, ele é só um objeto ali, um instrumento para que a gente se sinta melhor quando a gente explode, infelizmente, né? É claro que há casos em que as pessoas nos provocam, né? Eu não estou isentando isso, mas eu estou falando que independentemente disso, mesmo sendo provocado, o ideal é a gente manter a cabeça fria para não fazer bobagem. Eu também não estou dizendo que a gente não tem que retrucar, eu também não estou dizendo que a gente não tem que se colocar, muito pelo contrário. A gente tem que se colocar sim, a gente tem que retrucar sim. Mas eu estou falando nos casos de que quando essa oportunidade que a gente tem de se colocar, de retrucar, de falar, não, eu não concordo. A gente, em vez de fazer tudo isso, a gente às vezes humilha, a gente às vezes coloca o outro numa situação complicada, a gente tenta se sobrepor, que a nossa opinião seja a opinião que valha, né? Só nós estamos certos. Então é sobre isso que eu estou falando, né? Então você vai lá e tenta remediar aquilo, tenta melhorar aquela situação, né? Tenta consertar o erro, né? Tenta voltar atrás, mesmo que não dê para engolir a palavra de novo, engolir o ato de novo, mas pelo menos você reconhecendo o erro, você indo ao encontro da pessoa ou da situação que ficou, né, tentando resolver aquilo de alguma maneira. Vou dar um exemplo aqui que me veio quando eu estava pensando sobre esse vídeo, que é o exemplo de quando você está dirigindo e você entra num caminho errado, né? Se você não está sozinho, às vezes você tenta fingir que isso não está acontecendo para poder não assumir aquela bobeira que você deu. Então o que você faz? Você vai andando, continua andando, até que alguém fale, ué, esse caminho aqui não está certo não, você já está dando um montão de volta. Não, não é por aqui não, tem alguma coisa errada. Essa é uma opção. A outra opção é quando você, logo que descobre que está errado, você fala, ih, caramba, não devia ter entrado aqui não, era para eu ter entrado lá atrás, vou voltar, vai lá, retorna, né, e toma o seu caminho, continua no caminho certo, você acha o caminho. É isso que eu estou falando quando é a questão de você identificar o erro, assumir o erro e partir para ação para resolver o problema. Quando a gente finge que não está vendo,
Quando a gente finge que não foi a gente, porque tipo, eu não vou dar esse mole, porque vão ficar a vida toda falando que eu entrei no caminho errado, que eu não sei dirigir, que eu toda vez faço isso, enfim, e continuo andando, pior vai ser para conseguir consertar isso. Porque quanto mais a gente está no caminho errado, mais difícil é voltar, porque já se passaram outras ruas, às vezes naquela outra, na rua seguinte não dá mão para você voltar, enfim, e vai complicando cada vez mais. Esse foi só um exemplo que eu arrumei, né, para mostrar o quanto a gente pode evitar, né, continuar no erro, né, evitar, assumir é muito melhor do que você fingir que nada está acontecendo, né. E outra coisa também, tem a questão da prevenção do erro, né, que isso é muito legal. Por exemplo, vou dar um exemplo do caminho também, né. Se você vai a algum lugar e você nunca foi nesse lugar, ou mesmo você sabe que você é distraído, porque a gente precisa se autoconhecer. Se você se autoconhece, você sabe muito bem o que você é capaz de fazer. Então, você vai lá e dá uma olhada, né, no Google Maps, no como chegar, no GPS, pergunta a alguém que já foi, sabe? Isso é prevenção, tipo, cara, alguém tem que me explicar onde é que é esse lugar e tal. Pra quê? Pra eu não me atrasar, pra eu não me perder, né? Enfim, pra não errar. Só que a gente não costuma fazer isso, né? Nem com lugares, nem com pessoas e nem com coisas, né? A gente às vezes compra determinadas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu não gosto de experimentar roupa, né? Então às vezes eu erro, eu sou boa nisso, mas às vezes eu erro, eu compro alguma coisa que eu bato o olho assim, quando eu vejo o negócio não ficou bom, é raro, mas às vezes acontece. Como que eu ia prevenir isso? Experimentando a roupa, né? Porque aí eu não ia ter possibilidade nenhuma de erro, tá certo? Mas eu faço isso porque eu já estou acostumada, enfim, tenho uma experiência vasta, trabalhei em loja, então eu consigo identificar o que fica bom e o que não fica. Mas não sou infalível, tá? Então, tem uma maneira da gente prevenir o erro. É isso que eu queria te falar. E assim, dizer, né, que a gente não é perfeito. O bacana da história toda do erro é a gente entender que a gente não é perfeito, sabe? E que a gente é falível. E que a gente não precisa vestir uma roupa, porque essa roupa de perfeito, essa roupa de sabe tudo, essa roupa de, eu não vou falar que eu errei, eu não vou falar que eu fui reprovado na prova, eu não vou falar que eu tomei um toco, eu não vou falar que eu comprei errado, né? Que eu esqueci. Quantas vezes vai no mercado, alguém fala, compra isso pra mim, a gente esquece. Poxa, é muito ruim a gente vestir essa roupa, que é a roupa do perfeito, né? Primeiro que a gente sabe que não é perfeito. E segundo, que uma hora essa roupa vai apertar tanto a gente, que ela vai sufocar tanto a gente, que a gente não consegue sustentar essa verdade que não é real, né? Ela é inventada para agradar, para se proteger, seja lá para quê, mas ela é inventada. Então a gente precisa partir do princípio que a gente não é perfeito. Quando a gente entende isso, a gente já fica livre, já fica liberado. Sabe, como é bom a gente também não ser perfeito. Não que a gente tenha carta branca também para sair errando a esmo, né? Sair gritando com todo mundo, socando as pessoas. Irritou, toma, tomou, leva. Não é assim. Não é desse jeito, né? Mas só pelo fato da gente já saber e já internalizar isso, a gente já fica mais leve, né? E também se policia mais, porque o fato da gente entender que não é perfeito e que não precisa vestir essa roupa, porque essa roupa é uma roupa que não é nossa, né? Não é mesmo. E ela pesa, e ela sufoca, e ela aprisiona, porque você fica prisioneiro da perfeição, gente. Mesmo que a gente seja perseguido, porque às vezes a gente né? Porque tem gente que fica o tempo todo ali querendo achar os defeitos.
Mas não importa, o importa é a gente ser livre, tá? E a gente precisa ser livre para cometer erros. Não estou falando erro recorrentes, porque os erros servem para que a gente acerte. Isso também é muito importante a gente entender. Então, se eu tropecei ali numa pedra, o importante é o quê? É que eu tire aquela... Pô, tropecei na pedra, eu vou tirar essa pedra daqui, para eu não tropeçar de novo. Ou então, se eu não tirar aquela pedra dali, quando eu entrar naquele caminho, eu já... Ali tem uma pedra, eu vou contornar essa pedra. Então, não é pra gente aprender. O certo é, errou, poxa, não vou errar mais ali. Quando eu falo que a gente é imperfeito, é porque a gente tá aqui para aprender mesmo. E a gente não sabe tudo. Então, cada passo é um passo de aprendizado, né? E aí eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Muito mesmo. Que é assim, ó, com erro. Nossa. Porque errar é muito ruim, né? É bom pelo fato da gente aprender, mas é ruim pelos sentimentos que nos trazem, aqueles que eu já falei no início. Mas eu não falei eu deixei para o final. Esse aí é a cereja do bolo. Aliás, eu acho que esse é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir, que é a culpa. Quando a gente veste essa roupa de perfeito, quando a gente fica ali o tempo todo se policiando para não errar, para manter aquela imagem, né, que a gente construiu pra gente mesmo, né? Porque os outros sabem que a gente não é perfeito, tá certo? Mas é pra gente, a gente quer viver nessa ilusão de que a gente é o perfeito, que a gente é tudo de bom, que a gente não erra, que a gente não comete nenhum deslize, né? Enfim, que a gente não é humano, né? A gente quer acreditar que a gente não é humano, né? Ou a gente quer acreditar que a gente é um santo, sei lá. Mas aí o que acontece? Quando a gente veste essa roupa, né, e fica nessa coisa e tudo, quando a gente erra, sabe, o sentimento de culpa é um dos piores sentimentos de culpa, é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Por quê? Gente, olha só. A gente só sente culpa porque a gente espera ser perfeito. Concorda comigo? Quando a gente compreende, quando a gente sabe que a gente não é perfeito, quando a gente encara isso, quando a gente fala assim, caramba, eu tenho que me policiar, não é pra eu fingir que eu sou perfeito, mas é pra eu não cometer erros. Não é pra eu ser o perfeitinho, não. É tipo assim, olha, eu vou tentar ser o melhor possível. Mas quando a gente tem essa falsa ideia, que a gente quer sustentar essa imagem de perfeito pra gente, quando a gente erra, vem o sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa nada mais é do que se frustrar. Porque você errou. E aí você mesmo se pune. Você fica o tempo todo se punindo, porque você esperava que você fosse perfeito. E aí que tá o problema. Então, esse vídeo, sabe, é para tentar mostrar para você que você pode se livrar desse sentimento de culpa que dá quando você erra, sabe? Entenda que você precisa aprender. Faça um exame de consciência, veja o que você precisa, onde é que você está errando. Onde que você está tropeçando na mesma pedra várias vezes. Depois desse exame de consciência, você fala, caramba, pô, toda vez é isso. Não é possível, eu tenho que fazer um plano B aqui para o negócio ir, porque toda vez que eu tento isso, tem alguma coisa errada. E o erro não está no outro, o erro está em mim. Porque o outro também erra, o outro não é perfeito. E a regra da boa convivência é, primeiro se aceita, primeiro se ama. Tem um vídeo sobre auto-amor aí. Você se aceitando, você vai aceitar o outro. E nada melhor do que aceitar o outro do jeito que ele é, né? Para que a gente possa conviver bem, tá certo? É claro, não estou falando aqui para você aceitar tudo. Tem coisa que não dá para aceitar mesmo, né? E aí, mas também não dá para aceitar, o que você precisa fazer?
procurar ajuda. Se não dá para se aceitar desse jeito, se você sabe que tem um problema, você procura ajuda. Se você não dá para aceitar o outro desse jeito, você conversa, não precisa passar por isso, não precisa ficar sofrendo por isso. Tudo tem um jeito. E tudo tem um jeito quando a gente se percebe, quando a gente entende, tá? Que nós não somos perfeitos e que a gente está dando o nosso melhor. E o nosso melhor é o quê? É conciliar. O nosso melhor é nos amar e nos aceitar do jeito que nós somos. O pior do erro é isso. É quando a gente não aceita errar. Quando a gente acha que é perfeito, precisa manter essa ideia de perfeição e fica sustentando uma imagem que não tem. Então, gente, não vamos pensar no erro como uma coisa que vai deixar a gente triste. Vamos pensar no erro como uma coisa que vai deixar a gente feliz, porque tá balizando ali, dizendo assim, ó, você precisa ir fazer aquilo. Ele tá te mostrando ali, ó. Olha aqui o que você tem que fazer. Sem ele, você vai ficar nessa falsa ideia de que você é perfeito. E aí é que você não vai ser feliz. Aí é que você não vai se aceitar. É aí que vai ter um problema. Ok? Então é isso, gente. Olha só. Queria agradecer a vocês. Queria que vocês dessem um like no vídeo. Queria saber de vocês se vocês se sentem culpados. Se eu tô certa mesmo nisso que eu tô falando pra vocês, né? E coloca assim, ó. O erro, ele me ajuda. Coloca aí embaixo pra mim. O erro me ajuda a saber onde eu preciso melhorar. O erro me ajuda a saber que eu não sou perfeito e me aceitar. Porque só assim é que a gente vai viver sem peso, sem... Imagina, a gente fica refém da perfeição. A gente fica ali, ó, o tempo todo querendo mostrar uma coisa que a gente não é. E olha, desculpa, mas perfeito a gente não é. Tá bom, gente? Eu espero, tá, que vocês tenham saído, assim... com essa ideia, né, com essa conversa que eu tive aqui, que vocês se sintam mais leves com relação a isso, que a gente comece a assumir os nossos erros para que a gente possa cada vez mais melhorar, tá bom? Então é isso. Convidando vocês semana que vem para a live que vai ter às 18h07 no canal da Terapeuta no Instagram sobre esse assunto, que esse assunto dá pano para manga, né? Então a gente vai conversar lá sobre isso. Mandem perguntas, ou por aqui, ou pelo Instagram mesmo. E eu queria agradecer a vocês, pedir a vocês para acompanhar o canal, para compartilharem com aquelas pessoas que vivem cabisbaixas, que ficam deprimidas, que pensam que a vida acabou porque cometeram alguns erros. Gente, erro dá para ser recuperado à medida em que a gente tenta. Então, bora tentar, ok? Então é isso, ó. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.